Me disseram assim, não, ninguém pode resistir à graça de Deus. O homem não pode cair da graça, não? Não pode resistir à graça de Deus? Então você está indo de encontro à palavra, que a palavra mostra que pode e muitos foram. Muitos resistiram à graça de Deus. Quero mostrar isso aqui para vocês. Agora, você não crê, porque eu não sou um pregador famoso, eu não sou um pregador que mostro diplomas, que mostro anel de doutor, que mostro minha sabedoria intelectual. Aí você não crê. Aí eu peguei um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, que prega que não existe livre-arbítrio, que é outra mentira, que é outra heresia de quem não quer conhecer a palavra, de quem não aceita a verdade, porque todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse vai mostrar que Deus dá ao homem a responsabilidade de crer e se converter a ele ou não. Não é a soberania de Deus que chama o homem a pulso. Aí eu lendo um vídeo, eu estou com esse vídeo, do pastor Augusto Nicodemos, ele explicando Romanos 8. E ali na explicação ele vai querer mostrar que ali está dizendo que não existe livre-arbítrio. Ele se contradiz no próprio ensino que ele deu. Ele vai dizer, tchau livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. E Paulo vai dizer, irmãos, não andais na carne, mas no Espírito. O que é que Paulo está dizendo aí, os irmãos? Quando Paulo diz, irmãos, não andais na carne, mas no Espírito, para que vocês não cumpram a vontade da carne, mas a vontade de Deus. Se está no Espírito, não cumprireis a vontade da carne. O que é que Paulo está dizendo aí? Paulo está ensinando a alguém, olha, não tem livre-arbítrio. Vocês foram determinados a andar no Espírito e acabou-se, porque Deus é soberano. Paulo não está ensinando isso. Paulo está advertindo para os irmãos não ser levados pela inclinação da carne, que é morte, que eles andem no Espírito. E andar no Espírito é andar guiado pelo Espírito Santo, que nos conduz à palavra. Mas o Espírito Santo não contende contra a nossa vontade. Ele não resiste. Ele não vai de encontro àquilo que a gente quer. Se a gente endurecer o coração, ele não permanece em nós, porque o Espírito Santo é quem nos guia para andar na vontade de Deus. Mas se a gente resistir, a gente perde essa comunhão com Deus e volta ao pecado de novo. Cai da graça. Isso é cair da graça. Paulo não está ensinando a ninguém que não existe livre-arbítrio. Romanos 8. Ele está falando que os irmãos já não estão mais na carne, porque se converteram a Cristo, estão em Cristo agora. Olha, se o Espírito de Cristo habita em vós, tá? Vocês só são de Cristo, não é se vocês foram predestinados, é se o Espírito de Cristo habita em vós. Aí vai, se contradiz, só que os simples não analisam isso, não conhecem. É levado pelo ensino do homem. Não são prudentes para examinar as Escrituras. Aí muitos acreditam. Ah, porque o pastor Augusto Nicodemos é um grande pregador, está na mídia, tem fama, tem sucesso, tem conhecimento. Eu creio na linha de pensamento dele. Vai tu e ele para o inferno. Se não tiver na doutrina de Cristo. Não estou julgando precipitadamente. Eu estou dizendo o que a palavra diz. Porque a palavra que me autoriza a dizer isso. Se alguém não está em Cristo, não é dele. E quem não é de Cristo, não está em Cristo, não tem vida com Deus, é condenação. João 3:36. Quem tem o Filho tem a vida com Deus. Quem não tem o Filho não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece. E Paulo vai dizer, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Logo, não vai ter vida eterna. Então estou falando dentro dessa autorização que a palavra me dá para afirmar isso. A palavra não ensina isso. A palavra não ensina que não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio, direito de escolha, ensina. Tem a Bíblia. Deus, Ele dá a você o direito. Se quer o caminho da morte ou da vida. Se quer o caminho da bênção ou de maldição. O que Deus orienta é, escolhe, pois, o caminho da vida para que viva. Escolhe. Então é escolha. Se Deus diz, escolhe, pois, é escolha ou não é, irmão? Você quer ir de encontro à palavra? Jesus disse, entrai pela porta estreita. Ele não disse, Deus vai determinar empurrar vocês. Entrai.
Então quem deve entrar é o homem, ou não? Você quer ir de encontro à Bíblia? Você quer resistir à palavra? Você está combatendo contra a palavra. Cuidado! A palavra de Deus diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Cuidado, irmão. Analisa o teu conhecimento daí, tua regra de fé, teu entendimento, vê se condiz com a doutrina de Cristo. Porque Cristo não ensinou isso que você está aprendendo e tendo interpretação, não. Cristo não ensinou a ninguém que não existe livre-arbítrio, direito de escolha. Ao contrário, todos que Jesus chamou, Jesus disse: quem quiser, não é quem for forçado. Até porque teve um irmão que pegou para mim para tentar me persuadir que isso existe. O chamado de Deus por soberania, que Deus é quem escolhe, veio me dar o texto de João 6:44, quando Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Só que o irmão esqueceu de ler o contexto. Se ele ler o contexto, ele vai entender que não é do jeito que ele entendeu, que ele interpretou. Jesus não está ensinando isso não, viu, irmão? Que o Senhor interpreta, não. Jesus não está dizendo que só vem a Ele quem for escolhido, quem Deus chama e não pode resistir. Não, leia o contexto. Depois eu vou explicar esse texto de João 6:44. Eu vou mostrar a você o contexto para você aprender a estudar, a analisar, examinar a Bíblia. Amém? Leia o contexto, irmão. Esse contexto aí, desse texto isolado que tu pegou, ele está no versículo 5, no capítulo 5, no capítulo 6. Analise, leia, examine para entender. Dá uma lidinha no 46, dá uma lidinha no versículo 46, em diante. Rapaz, vamos saber estudar a palavra. Então eu vou mostrar agora que o homem pode sim resistir à graça de Deus. O homem pode cair da graça. Cair é voltar do pecado. Você foi liberto do pecado. Mas você tem a liberdade de escolher seguir a Deus e continuar e perseverar, ou escolher voltar novamente à lama do pecado. Deu para entender? Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta. Você que diz que conhece a Bíblia e o que é que esse texto, o que é que Pedro está dizendo aqui? Na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 20 e o 21. Eu vou ler para você. Eu estou agora trazendo outro ensinamento dentro dessa live. Mostrando para você que o homem pode cair da graça. Pode abandonar o caminho da salvação. O salvo perde a salvação, se ele não perseverar, como disse Jesus. Aliás, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 20 e o versículo 21. Escute o que diz a palavra. Porquanto, se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. O que é que Pedro está ensinando aqui? Eu peço a você para mim dizer o que é que Pedro está dizendo e advertindo aqui aos irmãos. É a carta universal de Pedro. Aqui não é só para judeu, não. Aqui é para os cristãos. É a carta universal. Aqui não é uma carta endereçada para judeu, não. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Pelo que, se depois de vocês terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Isso aqui é o que Jesus disse lá atrás, no Evangelho. Que aquele que teve a sua casa limpa, depois o diabo vem contra a limpa, entra e habita ali e traz mais 7. Jesus ali fez uma analogia referindo-se ao homem que deixou de ser morada do diabo e passou a ser morada de Deus. Se ele não perseverar e voltar novamente para o mundo, o ato dele que ele praticava antes de Jesus, depois que ele conhece a Jesus e volta para o pecado, ele vai ter atos piores. Porque agora ele vai ser morada não só de um demônio, mas de 7 que vem com aquele que saiu da casa, que está doido para entrar na casa de novo.
é outro ensino espiritual que depois eu vou explicar sobre a atuação espiritual na vida humana. A possessão, a opressão. Então, Pedro está advertindo os irmãos. Olha, irmãos, depois de vocês terem sido iluminado é ter a mente transformada. É sair do engano, é conhecer a verdade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E passar agora a ser livre da corrupção, andando em Cristo. Aí Pedro vai dizer, e se vocês deixarem ser envolvidos de novo e vencidos, vocês vão tornar-se pior do que eram. Porque melhor era para vocês não conhecer o caminho da justiça. Então aqui Pedro está dizendo, para aqueles que já conheceram, para aqueles que já foram libertos, para aqueles que um dia foram salvos. Pedro está falando aqui, não é para quem não é salvo não, irmão. Pedro está falando aqui para os cristãos que estão em Cristo, advertindo os cristãos a ter cuidado para não caírem. Deu para entender que a Bíblia nos ensina que a gente, se não vigiar, a gente volta à miséria do pecado, à condenação, caindo da graça. Pode cair da graça? Pode. Escuta aqui o que diz o texto aqui. Primeiro capítulo da segunda carta do apóstolo Pedro. Vou ler o versículo 10 e vou mostrar o que Pedro está advertindo os irmãos aqui, também no versículo 10. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pedro vai dizer assim: portanto, irmãos, Pedro está se referindo aos irmãos que já estão em Cristo, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçarás. O que é que Pedro está dizendo aqui? O que é que Pedro está advertindo os irmãos aqui? Pedro está dizendo, irmãos, Pedro está falando daqueles, olha, vocação e eleição. Pedro está falando daqueles que já estão eleitos para a vida eterna em Cristo. Pedro não está falando de uma eleição, de uma predestinação fatalista incondicional. Escute, aprenda. Segunda carta do apóstolo Pedro, eu vou ler de novo, que é importante você ser chamado para a palavra. Meu propósito é esse. Eu chamo sua atenção, não é para mim, para mostrar que eu sei minha pregação. Eu chamo a sua atenção, é para a palavra. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10. Escute o que Pedro vai dizer. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçarás. O que é que Pedro está dizendo aqui? Irmãos, tenham cuidado, sejam prudentes, vocês que já estão em Cristo, eleitos, dentro da vocação, da graça de Deus, tenham cuidado, sejam firmes, sejam perseverantes, porque vocês fazendo isso, jamais vocês vão tropeçar. Peraí, você tem que entender a palavra. Jamais vocês vão tropeçar. Então Pedro está dizendo, se eu for negligente, se eu não for prudente, eu posso tropeçar. Deu para entender? Pedro está advertindo os irmãos para terem cuidado para não tropeçarem. Tropeçar é cair. Cair é voltar ao pecado. É abandonar o caminho da salvação. É tornar a escravidão do diabo. É sair da graça de Deus. Aí tem gente que diz que não cai da graça, porque a graça é irresistível. Quem disse isso? Outro vídeo do pastor Augusto Nicodemos explicando esse texto. Ele explicou totalmente errado. E o cara é doutor. O cara é conhecedor de grego, de hebraico, aramaico. O cara é formado na Universidade de Harvard. Ele já tirou esse vídeo. Eu já procurei e não achei mais. Eu não baixei. Eu fui errado de não ter baixado esse vídeo. Eu assistindo, porque eu gosto de examinar. Ouvir de tudo e reter o que é bom. E eu analisando os vídeos do pastor Augusto Nicodemos, eu parei no vídeo de perguntas e respostas. Nesse vídeo, as pessoas perguntavam a ele e ele respondia. E dentro de uma dessa pergunta, o irmão que estava lá perguntou a ele sobre esse texto. Pastor, o que é que Pedro está ensinando aqui na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 10? Sabe qual foi a explicação que Augusto Nicodemos deu? Não, Pedro, porque o irmão disse, pastor, se a gente não pode perder a salvação, se o crente não pode cair da graça,
Então o que é que Pedro está dizendo aqui? Na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 10, o irmão já jogou o texto, que vai de encontro ao ensino de Augusto Nicodemos e de todo aquele que prega que não existe livre-arbítrio, que a salvação é incondicional, que o salvo não perde. É mentira. Sabe qual foi a explicação? Que o pastor sábio, teólogo, doutor, formado na Universidade de Harvard, em grego, em aramaico e hebraico, sabe qual foi a explicação que ele deu? Não, irmão. Pedro aqui não está falando com os salvos. Meu irmão, eu fiquei tão irado quando assisti esse vídeo. Eu fiquei tão indignado com a explicação desse homem. Eu digo, isso é um mensageiro da injustiça. Tem uma aparência de justiça, mas é só aparência. Na realidade, no interior, não tem. Porque o cara dá uma explicação dessa. O cara negar a verdade bíblica. Olha a explicação que ele deu. Não, irmão. Pedro aqui não está se referindo aos salvos. Pedro está falando com outro grupo de irmãos. Tem nada a ver, irmão. O texto não está dizendo isso, irmão. O texto, Pedro está se referindo aos irmãos que já foram eleitos pela vocação da salvação. O texto deixa bem claro isso. Pedro está dizendo, irmãos, cuidado para não tropeçarem. Deu para entender? Então, irmão, tenha cuidado. Não olhe para o pregador. Não fique encantado com a pregação. Analise a palavra, se é como está nas Escrituras ou não.